Olá! Como vão vocês? Eu estou de volta e dessa vez é para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de abril. E o primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês, ele é um conto, ou melhor, um mini conto, né? Se é que podemos chamá-lo assim. Vocês sabem que um conto é um livro pequeno, né? É um livro abreviado que vai direto ao assunto e geralmente é um livro de rápida leitura. Só que esse livro aqui, gente, foi tão rápido a leitura dele que eu achei que ele é um mini conto, né? Nem sei se existe mini conto ou não. Mas só para vocês terem uma ideia, eu li esse conto acho que em 20 minutos, mais ou menos. Então assim, foi bem rápido. Comecei quando eu vi já terminou, né? Mas tudo bem. O nome desse conto se chama Ayla, com essa capa maravilhosa. Eu amei essa capa, muito linda, linda mesmo. Da autora Jennifer Souza. Então é uma autora nacional. E esse livro aqui, gente, como que eu posso falar um pouco sobre ele sem fazer spoiler, né? Porque ele é tão curto, eu acho que se eu ficar falando muitos detalhes aqui, eu vou acabar contando a história toda, né? Mas vamos tentar, tá? A Ayla, ela é uma leitora voraz, adora ler. Ela já leu muitos livros e ultimamente ela anda, né, numa fase assim meio complicada da vida dela. Ela encontrou o noivo dela traindo ela com a própria prima. Então vocês imaginem a cabecinha da Ayla como deve estar, né? E ela, gente, eu acho, né, por conta dessa fase assim meia de desaforo com a vida, né, ela meio que implica, né, com um livro que está na moda, um livro que todo mundo está comentando, um livro que todo mundo está falando, que ela até leu, mas ela acabou não gostando. Eu acho que, na verdade, ela não gostou porque esse livro é um dos preferidos da prima dela, né? Aquela prima que traiu ela com o noivo, né? Mas tudo bem. E ela tá, assim, um desaforo muito grande com essa história, com esse livro. Ela fica indignada de todo mundo tá gostando dessa história. Ela acha essa história muito exagerada, uma história muito apelativa, que é de um autor assim de livros eróticos, né? Em todo lugar que ela vai estão falando desse livro, todas as pessoas estão comentando e isso já tá subindo sangue na cabeça dela. Mas, né, como eu já disse, a Layla, né, que está nessa fase difícil da vida dela, ela resolve, gente, que na Páscoa ela vai passar a Páscoa longe da família, né? Porque ela não quer passar a Páscoa nem perto da sua prima e muito menos, né, do seu ex-noivo. Então ela resolve viajar e ela vai pro Alasca. E lá no Alasca, gente, quando ela vai numa livraria para comprar um livro para ler, porque como eu disse para vocês, ela gosta muito de ler, ela acaba entrando em discussão com uma pessoa nessa livraria. Na verdade é um fã, né, da obra desse autor, que ela meio que tá com raiva, né? E esse fã acaba meio que discutindo com ela, porque ela começa a falar mal do livro, ela fala que o livro é muito fantasioso, que coisas que existem naquele livro na verdade não existe, que o autor é exagerado. Então aquela pessoa que é super fã desse autor acaba entrando em discussão com ela e ela fica muito brava, né? Se ela já não gostava do livro, ela fica odiando o livro mais ainda, né? Só que por conta de coincidência do destino, né? A Ayla, ela acaba reencontrando, né, essa pessoa, esse homem, que ela brigou na livraria, quando ela se perde, né? Quando ela tá indo pra cabana que ela tem que se hospedar no Alasca, ela acaba se perdendo e ela acaba indo parar na cabana de quem? Desse rapaz. E durante, né, essa estadia, né, que ela teve que, na verdade, passar uma noite nessa cabana, né, porque já estava muito tarde, ela estava num lugar muito remoto, muito perigoso, ela acabou se hospedando, né, na cabana desse rapaz e ela acaba tendo grandes surpresas, tá? Eu, gente, assim, sinceramente, quando eu comecei a ler esse conto, sabe quando você começa a ler uma coisa e você sabe onde vai parar? Eu acho que só de eu falar com vocês sobre, né, a introdução dessa história, vocês já imaginam o que acontece, né? Mas não sou eu que vou contar pra vocês. Se vocês sentirem interesse de lerem esse conto, é bem divertido, tá, gente? É uma leitura super rápida, uma leitura super dinâmica, tem seus momentos engraçados, porém ele dá muito na cara, tá? Ele é muito clichê, você sabe realmente o que vai dar a história, mas valeu a intenção, tá bom? Pelo que eu percebi, a autora resolveu escrever esse conto pra ver o que as pessoas iriam achar dessa história, porque pelo que eu entendi, ela vai escrever uma história completa, né, sobre a história desses dois personagens, tá bom? E vamos ver o que vem por aí, tá bom? E o próximo livro que eu vou compartilhar com vocês
Ele é de um romance histórico. Eu não preciso nem falar, né, gente? Vocês sabem que eu adoro um romance histórico. Esse daqui se chama Aprendendo a Confiar. Pelo que eu entendi, é o livro 1. Não sei se é uma trilogia, se é uma série, tá bom? Da Mariel Gray. Aqui está a capa do livro, tá? Esse mês eu senti uma necessidade de ler um romance histórico. Eu fiquei caçando, assim, um livro para eu ler de romance histórico. E acabei escolhendo esse livro aqui. E é o seguinte... De todos os romances históricos que eu já li na minha vida, esse daqui ficou em último lugar. Que peninha, né? Porque eu gosto muito de romance histórico. Mas assim, não é que é uma história ruim, tá bom, gente? Eu só achei o livro um pouquinho longo e ele não vai direto ao ponto. E tem algumas nuances, assim, algumas manias da personagem principal que eu não gostei muito e vou comentar com vocês, tá bom? Esse livro aqui conta a história da Lucy. A Lucy, gente, ela perdeu a mãe muito cedo, quando ela tinha apenas 7 anos, então ela foi criada pelo pai, juntamente com seu irmão, mas o pai dela acabou falecendo, né? E depois da morte do pai, a Lucy e seu irmão, eles acabaram assumindo, né, os negócios da família. Eles têm um aras de criação de cavalos de puro sangue. Só que é o seguinte, gente, o irmão dela acaba sofrendo um acidente e ele fica gravemente ferido. E quando o irmão acaba ficando de cama, né, ele fica inconsciente, ele fica, aliás, entre a vida e a morte, algumas coisas começam, assim, meio que cair em cima da cabeça da Lucy, assim, de uma vez só. O que acontece? Quando o irmão estava inconsciente, veio na casa dela uma pessoa cobrar uma dívida que o irmão dela tem, que ela nem sabia que o irmão tinha. Só que ela, gente, com medo, né, de falar que o irmão estava entre a vida e a morte, com medo também de sujar o nome da família, ela acaba assumindo essa dívida do irmão e até ela descobriu por que o irmão tem essa dívida, o que aconteceu. Paralelo a isso, se os problemas dela já não fossem suficientes, ela acaba recebendo a visita de um outro nobre, o nome dele é Felipe, se eu não me engano. Ele tem um sobrenome meio chatinho, tá? Mas o primeiro nome dele é Felipe, então eu prefiro chamá-lo de Felipe, tá? Então o Felipe também vem visitá-la, porque o Felipe, gente, ele, antes do irmão dela sofrer esse acidente, ele estava tramitando um novo negócio com o irmão dela, na verdade, uma sociedade, tá? Porque ele também tem um aras, e ele tinha um negócio quase fechado com o irmão da Lucy. Como a Lucy, gente, sabe que ela precisa de dinheiro para pagar a dívida do irmão, ela acaba mentindo, né, para esse senhor, né, para essa pessoa, dizendo que o irmão, né, realmente tá doente, tá acamado e que ele não pode ser incomodado. Mas só que, na verdade, gente, o irmão dela tá entre a vida e a morte. Ele pode morrer a qualquer momento. E ela com medo, né, de não conseguir esse dinheiro, porque ela acha que esse negócio vai trazer dinheiro pra família dela, pra ela poder pagar a dívida do irmão. Olha só a confusão. Ela acaba, né, mentindo, né, assinando esse contrato no lugar do irmão. Só que o Philip, gente, ele acaba percebendo que tem alguma coisa errada com a Lucy. E, paralelo a isso, gente, o Philip e a Lucy, quando se conheceram, eles tiveram uma conexão muito grande. Ela ficou muito atraída por ele também ficou muito atraído por ela. A Lucy, na verdade, é um perfil de mulher que ele jamais se sentiria atraído, né? Porque assim, apesar da Lucy ser uma mulher muito educada, uma mulher muito linda, ela não é aquela mulher super refinada da sociedade, né? Ela anda de cavalo, ela é uma mulher da natureza, sabe? Ela não é aquela mulher de ficar bordando, pintando, sentada, sabe? Não é aquele tipo de mulher que parece que foi moldada pra ser mãe, pra ser esposa. Então a Lucy não é o tipo de mulher que ele se apaixonaria, mas ele fica perdidamente apaixonado por ela por conta da personalidade dela. Porque a Lucy, gente, ela tem uma personalidade muito forte, ela é muito autêntica também. Só que por conta, gente, dessas situações, dessas confusões, dessas mentiras, a Lucy acaba tumultuando, sabe, gente, o meio de campo. E deixa o Philip meio confuso, e você também que tá lendo o livro, meio confuso. Porque, gente, ela acaba sendo pouco objetiva. Isso acaba irritando muito, sabe? Porque na intenção de ajudar o irmão, ela acaba, gente, fazendo uma confusão, mais uma confusão, que dá vontade de sacudir a personagem. Então você fica... É o carro passando. Parou. Então você fica, gente, naquela
incerteza se você gosta ou não gosta da personagem. É um livro longo, como eu já disse pra vocês, ele não vai direto ao ponto. É um livro, assim, gente, cheio de segredos, cheio de amarras, assim, em relação a isso ele é bem construído. Só que a história é um pouco confusa, assim, por conta dessas confusões, tá? Por isso que ele ficou em penúltimo lugar no mês, só que em último lugar de todos os livros de romance históricos que eu li, tá bom? Mas, né, se você quiser ler o livro pra ver se você tem a mesma impressão ou não, fiquem à vontade, tá bom? O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é de uma autora nacional. Uma autora nacional que eu gosto bastante. Eu já li vários livros dessa autora e ela é uma autora assim bem apimentada. As histórias dela sempre são apimentadas e são histórias assim que sempre te conquistam. Eu particularmente gosto muito dessa autora. Estou falando do livro Pecadora, da autora Nana Pavolli, com essa capa bem chamativa. É uma capa bonita, né? Não é extravagante. Eu digo chamativa assim porque ela é bem sensual, na verdade, né? Esse livro aqui, gente, ele conta a história da Isabel. A Isabel é uma garota toda certinha, né? Que ela nasceu numa família muito religiosa. O pai dela é pastor. É uma pessoa assim muito autoritária, uma pessoa muito religiosa. A mãe dela também é muito religiosa. Ela tem uma irmã mais velha que é super religiosa. Então ela vem de uma criação assim muito recatada, cheia de regras. Só que a Isabel, gente, ela sempre teve um conflito assim interno, né? Apesar de gostar da igreja, de crer em Deus, gostar da religião em si, ela não gosta de certas situações, de certas coisas que acontecem ao redor dela, tanto na família como na sociedade, né, religiosa que ela vive. Ela vê muito, gente, contrastes, né, entre a fé e as ações, entre o que é certo e os defeitos das pessoas, assim. Então ela sempre está observando esse tipo de pessoas, esse tipo de comportamento. Então ela percebe, gente, e é o que nós percebemos, né, isso é super normal, que às vezes as pessoas, por mais que elas queiram ser certinhas em certas coisas, seguirem a regra, né, a risca, são pessoas que têm defeitos, né, não são pessoas santas e muitas vezes se colocam, né, em pedestais como se fossem santos, né. Então esse é o grande conflito da vida dela. E ela, gente, por ser uma filha assim muito obediente, ela casou cedo. Na verdade ela foi meio que obrigada a casar muito cedo, né. Ela tem uma irmã, sem ser a irmã mais velha, que é a ovelha negra da família, é rebelde, foi expulsa de casa, é uma menina assim que nunca quis seguir as regras, né, da religião e muito menos dos pais, e por conta disso ela foi expulsa de casa e o pai dela resolveu fazer com que Isabel se casasse cedo para não ter o mesmo problema que ele teve, né, com a filha do meio, com a Isabel. E a Isabel também, gente, por ser insegura e ter medo, né, de, no fim, toda essa ansiedade que ela tem, todas essas dúvidas que ela tem na cabeça dela, acabasse levando ela pelo mesmo caminho que levou a irmã. Então ela não queria, então ela resolveu se casar, né? Só que ela tem um casamento, gente, assim, meio que infeliz, tá? Porque, assim, ela casou sem amar, tá? Ela gostava, né, do namorado dela, do noivo dela, mas ela não amava ele. Então ela casou sem amar e ela meio que se conformou com isso, né? Os anos foram passando e ela passou a viver aquele casamento assim, na verdade, gente, sem sal, sem açúcar, mas como ela é uma menina totalmente obediente, ela sempre foi fiel ao marido, ela sempre foi, né, uma menina, uma filha exemplar. Só que quanto mais o tempo foi passando, gente, mais a Isabel foi criando dúvidas na sua cabeça em relação à religião, em relação à sexualidade dela também, sobre o casamento dela, porque não é um casamento assim feliz, né? E o que acontece, gente? Quando o Henrico entra na vida dela, quem que é o Henrico? O Henrico é um amigo do marido dela, né? Que o marido dela joga futebol, acho que uma vez por semana com os amigos dele, então ele sempre fala do Henrico pra Isabel. Inicialmente, gente, a Isabel tinha aversão pelo Henrico, né? Porque tudo que o marido conta do Henrico são coisas que ela abomina, né? O Henrico é uma pessoa, assim, muito namorador, muito obsceno, é um homem, assim, que não se apega a ninguém, sai com todo mundo, cada dia que tá com uma mulher, assim. Então é uma coisa que pra ela é escandaloso, tá? Então ela sempre teve essa ideia do Henrico. Só que com o tempo, gente, por conta da necessidade da vida dela também, de ter que trabalhar, ela acaba
indo trabalhar na agência do Henrico, que ele tem uma agência de publicidade. E nessa convivência, né, com o Henrico, ela acabou conhecendo o outro lado dele, né? Ela acabou conhecendo o verdadeiro Henrico. É coisa que outras pessoas nunca enxergaram, nunca viram, e ela passa a ver. E isso, gente, cria nela uma sementinha assim da dúvida, e com o tempo vai crescendo isso e ela acaba meio que ficando apaixonada por ele. Só que jamais, né, ela vai dar em cima dele. Só que ela acaba no registrinho e um dia ela anda aprontando uma coisa que ela acaba criando uma amizade virtual com o Henrico. Só que até então ele não sabe que é a Isabel, tá? E assim que o livro vai indo, eu não posso falar mais coisas, gente, acho que eu falei demais. Mas depois que ela começou a conviver com o Henrico, né, as dúvidas dela, que já eram grandes, acabam se tornando enormes, tá? E esse novo sentimento na vida dela acaba mudando a vida dela completamente, acaba mudando as situações, não só dela, como das pessoas que convivem com ela também. E eu não vou falar mais nada pra vocês, porque senão eu vou fazer spoiler mesmo. Mas é um livro interessante, gente, assim, por conta dessas dúvidas, né, que a Isabel tem na cabeça dela. Dos livros da Nana que eu li, gente, esse foi o que eu menos gostei. Não estou falando que eu não gostei do livro, tá? Ele é um livro envolvente, só que é um livro assim, sei lá, não sei dizer pra vocês o que faltou no livro ou o que não faltou no livro, quem sou eu pra julgar, né? A Nana é a escritora, mas assim, de uma forma geral, né, de uma forma, como que eu vou dizer pra você? Na verdade é um sentimento que eu tive em relação a esse livro, sei lá, parece que faltou algo, ou teve muito de uma coisa e pouco de outra, não sei explicar. Então, da Nana, esse foi o livro que eu menos gostei de ler, tá bom? O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, ele se chama O Coração da Fera, que é um livro, né, baseado, né, no conto da Bela e a Fera, que é uma história que eu particularmente gosto muito, só que é uma releitura mais moderna, né, dessa história. Mas vamos lá. Esse livro aqui, gente, conta a história da Savannah, que é uma repórter, assim, super renomada, que conseguiu subir na carreira muito cedo. Só que por conta, gente, de um informante não tão confiável, ela acabou se complicando, acabou sendo mandada embora. Ela trabalhava no jornal super famoso e ela acabou perdendo a credibilidade, né? E por conta disso, ela tem que começar tudo de novo. Ela vai embora, né, para sua cidade natal. E quando ela está indo embora, gente, ela acaba recebendo uma proposta de um jornal menor, né, não tão renomado como o jornal que ela trabalhava, dando uma oportunidade para ela, tá? Eles fazem um acordo com ela para ela fazer, né, uma matéria sobre comportamentos, né, humanos. E se essa matéria for muito boa, ela vai ser contratada. Então, gente, é uma nova oportunidade na vida dela de recomeçar, né? Ela não se importa, né, de recomeçar lá do zero, né, de um jornal menor, mas ela fica feliz com essa nova oportunidade e ela fará de tudo para conseguir isso. E para ela, gente, fazer essa matéria, ela tem que entrevistar um veterano de guerra. O nome dele é Asher. Eu queria abrir um parênteses aqui, gente. Lendo esse livro, eu parei pra pensar. Eu já li tantos livros com protagonistas que se chamavam Asher. É muita coincidência, né? Eu acho que as autoras gostam muito, né, desse tipo de nome pra dar pros personagens, né? Mas, fechando parênteses, vamos voltar pra história. Então ela tem, né, que entrevistar o Asher. Quem que é o Asher, gente? O Asher é um ex-militar que serviu na guerra do Afeganistão. Só que o Asher, gente, ele teve um problema muito sério. Ele acabou, na verdade, sofrendo, né, na guerra, ferimentos muito sérios, que deixaram sequelas muito grandes nele. Ele acabou ficando com metade do rosto muito deformado, uma das mãos dele, não lembro se é a direita ou a esquerda, mas não importa, foi decepada. Então, por conta disso, gente, quando o Asher voltou da guerra, ele acabou ficando recluso na casa dele. Ele não recebia visitas, amigos, apesar que o Asher já era uma pessoa solitária, né? Ele perdeu os pais muito cedo, e acabou sendo criada pela sua tutora, né? Tanto é que a tutora tá com ele até hoje, então ele mora nessa casa com a tutora dele. E ele é totalmente recluso, não fala com os vizinhos, e é uma pessoa que, por conta, né, desses ferimentos, a aparência dele não é legal, ele sabe que ele assusta as pessoas, ele resolveu morar bem afastado da cidade e bem afastado das pessoas.
E a Savannah, né, acaba sendo incumbida dessa missão, né, de quebrar essa barreira, de entrar no mundo do Asher, de fazer ele se abrir, de contar o que aconteceu, contar a versão dele da história. E assim, é um assunto assim muito difícil pro Asher, gente, porque ele nunca se abriu com ninguém. E é até incrível, né, ele ter aceito ser entrevistado pela Savannah. E no primeiro dia, gente, que ele conhece a Savannah, ele fica assim perdidamente apaixonado por ela. E é um sentimento que faz tempo que ele não tinha, né? E ele pensava que ele não poderia amar mais, né? Que a vida dele seria o resto da vida ser solitário, não amar mais ninguém. Mas ele acaba ficando perdidamente apaixonado pela Savannah. O sentimento, né, da Savannah pelo Asher, gente, ele acaba crescendo aos poucos. Porque assim, como eu já disse pra vocês, ele não tem uma aparência, né, muito legal. E realmente ele assusta, né, as pessoas. Só que durante, gente, os dias que ela convive com o Asher, por que os dias? A entrevista dela não é uma entrevista de um dia só. O Asher, né, é claro, ele não é burro nem nada, ele acabou gostando muito da Savannah e ele propõe pra ela que essa entrevista seja fracionada e que seja feita em vários dias. Então, vários dias ela tem que ir na casa dele pra finalizar essa entrevista. E nessa convivência, gente, a Savannah acaba conhecendo o verdadeiro Ash, né? Ela acaba vendo, gente, por trás de toda aquela feiura, né, de aparência, existe uma coisa muito linda e ela acaba conhecendo o verdadeiro Ash e ela acaba se apaixonando, é claro. Só que o que acontece, gente? A Savannah, ela sempre foi muito profissional, tá? E estar apaixonada pelo Asher e ter que fazer uma matéria sobre ele acaba sendo conflitante para ela, né? Para ela isso acaba sendo conflito de interesses e isso acaba meio que tumultuando a história. Outras coisas acontecem na história também que acaba prejudicando, né, o casal, que acaba meio que separando o casal e você fica assim muito amargurado, sabe? Muito triste. Esse é um livro, gente, muito gostosinho de ler, sabe? Você torce demais pelos personagens, você quer que tudo dê certo, mas você tá sofrendo junto com os personagens. Você vê, né, o crescimento da personagem, você vê a grande mudança que ocorre na vida do Asher após ele conhecer a Savannah, e você fica assim incrivelmente apaixonado pela história, apaixonado pelos dois, você fica torcendo para que tudo dê certo, mas parece que nada vai dar certo, parece que o mundo está conspirando contra os dois, assim. É uma história, gente, assim, que de certa forma te faz, assim, sofrer. Eu não sei se é porque eu sou mole mesmo, por natureza, né, mas tudo bem. Eu não vou dizer que eu chorei, tá, gente, porque eu não chorei, mas eu fiquei bem abalada com essa história mexeu comigo, e é um livro, assim, que eu super indico a leitura dele. Ele só não ficou em primeiro lugar, tá, no mês de abril, porque o primeiro livro realmente foi muito 10, muito demais, e é isso aí, gente, não tem mais o que eu falar sobre esse livro. E se eu falar mais coisas, eu acho que não vai dar certo, né? Então eu tô evitando fazer spoiler ao máximo. E eu tô tentando encurtar meus vídeos também. Então é isso aí que eu tenho pra falar desse livro, tá bom? O próximo livro eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que ele faz parte de uma série, né? Porque ele termina de uma forma que você, tipo assim, gente, o que aconteceu? Mas vamos lá. Ele se chama Os Reis do Bourbon. Esse livro aqui, gente, é daquela autora que escreveu uma série muito famosa, chamado A Irmandade da Adaga Negra, alguma coisa assim, que eu acho que eu li um ou dois livros dessa série. É uma série bem interessante, sabe? É uma série, assim, bem cativante. São livros, assim, que mexem com a sua sanidade, sabe? E eu gostei, mas eu não terminei de ler a série, não lembro porquê. Mas essa autora, ela é bem apimentada, tá? Ela é bem apelativa. Só que esse livro, na verdade, ele acabou me surpreendendo, gente. Porque, assim, é completamente diferente, tá? Dos livros que ela escreveu nessa série. E eu gostei demais, mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Esse livro aqui, gente, ele tem uma história, assim... É um livro bem longo, tá? Não é um livro que você lê rápido. E ele é praticamente uma saga, né? Ele fala sobre a história de uma grande família. Uma família que é muito rica, tá? Eles são produtores de vinho, né? Que é o Bourbon, né? Do título do livro. E é uma família, assim, gente, cheia de conflitos. Apesar de serem super ricos, parecerem, à vista da sociedade, ser uma família perfeita, pessoas perfeitas, na verdade, de perfeito não tem nada essa família. Tudo isso por conta,
né, do patriarca dessa família, que sempre foi uma pessoa assim muito dura, uma pessoa assim cheia de segredo, uma pessoa, gente, muito gananciosa, uma pessoa que criou realmente seus filhos a ferro e fogo. E os filhos, todos eles, gente, têm algum trauma, sabe? Não são personagens, assim, cansativos por conta desses traumas, mas são personagens que até hoje sofrem consequências dessa criação muito dura, né? E dessa vida difícil que eles tiveram. Apesar, né, de eles serem criados numa família rica, né, de terem todas as condições, né, financeiras, eles têm, né, aquela falta, né, de um bom pai, um pai que fosse diferente do que o pai deles foi pra eles, tá? Então esse livro aqui, gente, o que eu percebi nele? Ele é um livro que realmente tem um protagonista, que é o Lane, só que, mesmo assim, ele conta a história, dá uma pincelada na história dos outros irmãos, tá? Que eles são, se eu não me engano, em 4 irmãos. O Lane, a Jean, o Edward e o Max. O Max é o personagem que você só ouve falar quando tem flashback, porque esse livro tem muito flashback da infância deles. A Jean é uma personagem assim, meia a ovelha negra da família, sabe? A Jean sempre toma decisões erradas na vida dela, ela é mãe solteira, ela vive saindo com vários homens, inclusive homens casados, mas ela é apaixonada por um fulano de tal que ela nunca assume esse amor, sabe? Ela é a torta da família. Tem o Edward, que é o mais revoltadinho de todos, que foi o que mais sofreu com o pai. Acho que é porque ele é o mais velho, né? Então a opressão maior sempre foi pro lado dele. Mas eu acho, gente, assim, o meu feeling diz que tem alguma coisa por trás disso, tá? Desse tratamento que o pai tem com o Edward. Apesar de ter criado todos os filhos a ferro e fogo, você percebe que tem alguma coisa a mais. Você percebe que ele tem um ódio, uma inveja do Edward. Então eu acho que tem alguma coisa aí, tá bom? Que não foi revelada nesse livro, mas alguma coisa me diz que tem alguma coisa aí. Tem caroço nesse angu. E tem o Lane, né, que eu não lembro se ele é o filho do meio, que também é meio traumatizado com toda essa criação, mas é o que tem, é o menos complicado. E é o protagonista dessa história. Mas vamos lá. Como esse livro, gente, fala um pouquinho de cada irmão, às vezes você fica na dúvida quem é o protagonista, mas entendo eu que seja o Lane mesmo, tá? Então, gente, o Lane, ele acaba voltando pra casa dele, depois de 2 anos longe da família dele, né, ele mudou de cidade, ele não quis, né, conviver com a família dele, com os dramas, né, da família dele, ele abandonou a mulher dele, uma mulher assim, super ambiciosa, uma mulher que na verdade ele se casou por conta de algo que aconteceu que eu não posso falar, mas ele teve um casamento super infeliz. Na verdade, gente, ele sempre foi apaixonado pela Izzy. Quem que é a Izzy? A Izzy é uma moça formada em agronomia, se eu não me engano, e ela cuida dos jardins da mansão, né, dessa família. E ela que coordena tudo, sabe? É uma menina assim muito lutadora, uma menina super batalhadora, é uma menina que conseguiu vencer na vida, ela tem seu próprio dinheiro, tanto que ela conseguiu comprar uma fazenda com o dinheiro dela. Financeiramente a Izzy tá bem. Só que o que acontece? A Izzy, gente, jamais seria aceita pela família do Lane, né? Porque ela não é uma mulher da alta sociedade, ela não é uma mulher refinada. E eles tiveram um caso, né, há 2 anos atrás, eles se envolveram, eles estavam apaixonados, mas por conta de algumas situações eles acabaram se separando, o Lane acabou se casando com outra, depois ele se separou dessa mulher e foi embora, só que ele está de volta porque a mãe dele está doente. E ele acaba reencontrando a Izzy. E tudo aquilo, gente, que ele viveu, todo aquele amor, toda aquela angústia de ter perdido a Izzy, acaba voltando à tona na vida dele. Na verdade, pelo que você percebe, o Lane nunca esqueceu a Izzy. Nesses 2 anos que ele ficou fora, ele jamais conseguiu esquecer dela. E ela também nunca esqueceu dele. Por quê? Porque ela criou um ódio muito grande dele, porque ele partiu o coração dela, tá? Só que ele tá de volta, gente, e ele quer reconquistar a Izzy, tá? Ele acaba unindo o útil com o agradável e ele quer reconquistar a Izzy. Só que, gente, não vai ser nada fácil. A Izzy é dura na queda. O meu celular tá tocando. Só um minuto. Desculpa, gente, já atendi. Então, acho que eu nem lembro mais onde eu parei.
Então, gente, nada é fácil, ele não vai conseguir reconquistar a Izzy, porque assim, além, né, de toda essa amargura que ela sente por ele, todo esse ressentimento, na verdade, que ela sente por ele, hoje ela tá mais madura, hoje ela tá mais pé no chão, hoje as decisões que ela toma na vida dela são decisões mais pensadas, então assim, ela vai pensar muito pra voltar com ele, se é que ela vai voltar com ele, né? Então, o que mais que eu posso falar desse livro? Sobre os outros personagens também, como eu já disse, né? A história desses outros personagens também é pincelado nesse livro. Eu sei que esse livro tem uma continuação, eu não sei de qual irmão que esse livro vai retratar agora, mas assim, por tudo que você lê, gente, sobre os personagens, você acaba se ligando também aos outros personagens que não são os protagonistas da história, né? Mas são histórias assim que te cativam. A Jean, com todas as dificuldades dela, com todas as confusões da vida dela. O Edward também, gente, com todo o trauma que ele tem, toda aquela carga emocional, né, que ele carrega, né? Por conta de tudo que ele já passou na vida dele. E o Max, pra mim, gente, sinceramente, é um mistério. Porque ele não é muito citado no livro. Realmente ele é só citado quando tem flashback. Mas eu gostei muito desse livro. Esse livro aqui, ele é bem... Sabe aquele tipo de livro, gente, assim, bem montadinho, onde as peças se encaixam bonitinho, onde você não fica com dúvidas sobre certas coisas que acontecem, ele vai direto ao ponto, apesar de ser um livro longo, mas é aquilo que eu falei, gente, ele é a saga, na verdade, de uma família, né? E vamos ver o que vem por aí. Mas é um livro bem interessante, sabe? É um livro que retrata bem, né? Aquela coisa de ganância, aquela coisa das pessoas viverem de aparência. Você percebe nesse livro muito, né, a ganância do patriarca dessa família, né, e ele não se importa, né, de estar pisando nas pessoas, passar por cima das pessoas, até mesmo dos próprios filhos, né, por conta de dinheiro. Então você percebe, você vê aqui que o dinheiro sempre fala mais alto, e o dinheiro sempre fala mais alto nessa história, e tudo envolve dinheiro nessa história, e é uma história bem legal. Acho que esse livro daria um ótimo filme, tá? Ou melhor, uma ótima novela, porque ele é bem novela mesmo, tá? E eu gostei demais dessa história, com certeza eu vou continuar lendo a sequência dessa série, e com certeza depois eu venho falar um pouquinho mais, né, depois que eu ler com vocês, tá bom? E é isso aí, não tem mais o que eu falar. Espero que vocês tenham gostado desses livros, espero que vocês tenham apreciado essas resenhas, que você tenha oportunidade de ler algum desses livros e principalmente, gente, que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau! Welcome, cause come on by.